pessoal, tudo bem? Eu sou a engenheira Tamires Rafaela e a gente está aqui num cenário hoje um pouquinho diferente para falar com o Demetrios sobre impermeabilização e a gente vai trazer aí alguns procedimentos que estão sendo feitos nessa obra aqui. Então, pessoal, vou apresentar aqui para vocês o Demetrios, que é da Pontual e tá aqui fazendo esse vídeo com a gente. Então a gente está num lugar hoje diferente, né? Aqui em Gramado, aqui no Lago Negro, para falar um pouquinho sobre a impermeabilização, né? O que é impermeabilização, meus amigos? Nada mais é do que tu manter a estanqueidade da tua estrutura, né? Isso é a impermeabilização em si, né? Evitar que a água entre e acabe danificando a estrutura do empreendimento, né? Sim. E quais são as diferenças entre as impermeabilizações? Por exemplo, eu posso simplesmente no meu banheiro, vou reformar, eu posso simplesmente ir na ferragem lá e comprar qualquer impermeabilizante para colocar? Como que funciona assim? Eu costumo sempre dizer, Tamires, que cada local tem um sistema executivo de impermeabilização, tá? Nem todo tipo de impermeabilizante é para todo tipo de situação que tu tem algum ponto de infiltração. Então, Tamires, né, num box de banheiro, se tu tem toda a impermeabilização, ela tem que ter uma ancoragem, que ela tem que engastar. Então, quando tu tem um box que ela tem uma mureta, né, tu vem com a impermeabilização só dentro do box, até a mureta, e engasta. Se tu não tem uma mureta dentro do box, tu tem que ir para a impermeabilização até a altura da porta, tá? Para evitar que essa água do teu banho acabe percolando e acabe danificando ali a questão do piso vinílico, né? Ou do teu revestimento que tu tiver por dentro ali. E essa impermeabilização, como é que ela funciona, Demetrios? A gente sabe que tem a impermeabilização rígida, flexível, tem de pressão positiva, pressão negativa. Então, quando que se aplica cada uma dessas situações, assim, cada tipo de impermeabilizante? Eu costumo dizer que no box de banheiro chove os 30 dias do mês. Até mais de uma vez, né? Depende da quantidade de banhos, né? Então, hoje tem vários tipos de membranas que tu pode usar dentro da impermeabilização de um box de banheiro, né? Uma das impermeabilizações é o sistema misto, que tu vem com cimento polimérico, né? Que é uma impermeabilização a pressão negativa, tem uma impermeabilização rígida, mas ela te dá uma boa aderência do teu outro sistema, que é um sistema flexível, tá? Então tu vem com um sistema rígido e um sistema flexível, né? Todo ele estruturado com uma telinha de poliéster, tá? Ou tu pode fazer uma membrana látex, tá? Também estruturada nos cantos e nos valos. É uma membrana que ela é a base de SBR, né? Base de borracha e fibras. Dentro desses sistemas de impermeabilização, como que funciona, assim, quais os critérios que vocês utilizam para escolher cada sistema, como eles são divididos? Sim. Tamires, hoje no mercado existem inúmeros materiais. A gente tem que se basear que o sistema de impermeabilização existe dois só, tá? Que é o flexível e o rígido. Tá? Esses são os dois tipos de materiais que a gente usa, tá? Então, um exemplo, o sistema que a gente vai impermeabilizar uma piscina enterrada, tá? Uma piscina no subsolo, né? Ele é um sistema rígido. Por quê? Porque ali é uma pressão negativa, a pressão que vem do subsolo, uma pressão que vem de baixo para cima, tá? Daí tu tem uma piscina elevada, né? Aí é um sistema flexível. Por quê? Porque ela está elevada. Então ali tende a trabalhar mais do que uma piscina enterrada. Né? Então são dois sistemas que a gente se baseia. É o flexível e o rígido. Tá. E essa questão da pressão negativa e pressão positiva, então, é justamente isso. Essa pressão, ela vem do lado oposto ao lado que tu aplicou a impermeabilização, né? Isso aí. É que nem a gente estava conversando, né? Cada local tem um sistema executivo de impermeabilização. Tu tem uma parede de contenção, tá? E nem aí um subsolo de garagem, né? Toda a volta dele é impermeabilizado. Então, o sistema que a gente vai usar aí é um sistema para pressão
negativa, Sim. se a gente fizer por dentro da parede. Uhum. E uma pressão negativa se a gente fizer por fora da parede. E aí são 2 sistemas que a gente pode usar. Se for por dentro, a impermeabilização é um sistema rígido. Uhum. Tá? Se for por fora, um sistema flexível. Sim. E por fora a gente coloca uma manta asfáltica, né? Vem com um bidim, um dreno, coloca a terra. Se for por dentro, a gente faz só um cimento polimérico, que é para pressão negativa, e algum cristalizante. Uhum. E a pressão positiva sempre ela precisa ser flexível, então? Positiva sempre flexível. Sim. Que é para suprir essa trabalhabilidade e essa pressão que a água impõe, né? Sim. E lá na obra que a gente foi visitar hoje, então, que a gente estava acompanhando, a gente tem 4 tipos de impermeabilização, é isso, né? Isso aí. Na cobertura, né, como tem uma variação térmica muito grande, né? Então a gente optou por um sistema duplo aderido, asfalto e manta, tá? Por conta dessa trabalhabilidade que tem. Uhum. Já na parte do jardim, a gente também fez um duplo aderido, só que foi com uma manta anti-raiz, tá? Porque dentro da composição desta manta já vem um aditivo que inibe, né, as raízes, né, os veios dela, de percolar para dentro do ralo e acabar entupindo, né? Sim. Então, o outro sistema que a gente usou também foi nos boxes de banheiro. Aí foram 2. Né? O nosso cliente pediu para a gente usar um sistema com manta só no box e depois uma membrana em todo o banheiro dele, né? Uhum. E a gente fez por último também foi a impermeabilização de fachada, que a gente usou ali um sistema flexível, né? Uhum. Para evitar que essa água acabe percolando ali pelo reboco e acabe dando aquelas bolhas que a gente vê no decorrer das obras e depois de um tempo. Sim. Pois é, e essa questão da impermeabilização pela fachada é algo bem polêmico, né? É bem polêmico. Tem algumas pessoas que dizem que o próprio sistema da fachada escolhido é que deve suportar isso, né? Deve fazer esse papel. E alguns outros acreditam que deve ser feita essa impermeabilização na fachada mesmo. Na verdade, assim, qual que é a tua visão sobre isso? Como tu acha que deveria ser adotado? Qual método deveria ser adotado? A grande polêmica que tem é a questão do desplatamento desse revestimento da impermeabilização. Por quê? Porque quando tu passa um produto impermeabilizante, tu acaba tapando os poros, né? Então, quem tem que garantir que esse revestimento não vai desplatar é a pessoa que for fornecer o cimento cola, né, a argamassa de assentamento desse revestimento. Sim, ele já tem que ser escolhido justamente considerando essa impermeabilização para ser bem aderente, né, à superfície. Isso aí, até o ideal seria que se fizesse o teste de arrancamento, né? Para ver se vai desplacar ou não, né? Porque o que a gente garante é a estanqueidade da parede e não a questão da aderência. A gente vai passar um produto cimentício, vai ter uma rugosidade, né? Da aderência dessa placa, mas quem vai garantir mesmo é o pessoal que vai fornecer o cimento cola. Sim, e na verdade uma questão bem assim, que a gente como engenheiro, a gente prima muito pela questão da segurança da estrutura em si. E quando a gente fala de água, né, a água a gente sempre diz que é o nosso pior inimigo na construção, né? Verdade. Então ela acaba infiltrando, percolando até chegar no aço, e a partir do momento que ela consegue chegar no aço, a estrutura começa a se deteriorar e ela perde aquela vida útil de projeto, que são 50 anos, né? Então toda essa intervenção que a gente tem que fazer posteriormente, sempre ela tem um custo mais elevado, tanto na estrutura quanto na impermeabilização também, né? Isso é verdade, né? Eu sempre costumo dizer, né? Tem uma frase que eu aprendi com um mestre, né? No decorrer, que ele sempre falou assim: a primeira solução, por mais cara que seja, sempre é mais barata. Sim. Então, se tu for, né, botar ali na ponta do lápis ali, né? A impermeabilização no custo total de uma obra, quando tu começa ela, é de 1 a 3%. Sim. Né? Depois disso, aí vai a 7, 8, né? Sim. Então, eu costumo sempre dizer que a impermeabilização é uma etapa essencial de qualquer construção. Né? Isso é muito importante. Sim, tanto pela questão de saúde, né? De questão de prevenção de mofos, de umidades, trazendo problemas respiratórios, né, para as pessoas, problemas de saúde mesmo, quanto colocando em risco a própria estrutura, né? Então, na verdade, a gente tem que ter esses sistemas todos alinhados e todos certos para que a gente não tenha uma deterioração da própria estrutura em si, né? Uma coisa muito importante mesmo, que
gestores, né? Quem está construindo é a compatibilização do projeto, né? E isso tu consegue, cara, prever muitas coisas, né? Evitar vários transtornos no decorrer da construção, né? E após também, né? Então acho que isso é bem importante frisar, né? A compatibilização de tantos projetos de impermeabilização, que é uma coisa que hoje a gente não se encontra em todas as obras, não. Sim. Né? A questão do projeto hidráulico, projeto elétrico, então isso é bem importante, né? Sim, justamente para a gente não ter depois esses retrabalhos e acabar tendo um custo bem maior por conta dessas intervenções, né? Isso aí. Então tá, muito obrigada por ter nos esclarecido hoje. Eu que agradeço. E aí, com certeza, a gente vai ainda fazer mais vídeos especificando mais, esmiuçando um pouquinho mais cada impermeabilização, cada tipo, para que o pessoal possa entender e aí poder fazer escolhas mais inteligentes, né? Não perder dinheiro, né, com a impermeabilização. Então, esse é o grande detalhe, né? Exatamente, é um investimento, né? É um não investimento. um custo. Eu não gosto. Então tá, gente, hoje esse foi o vídeo, então deixem as perguntas aqui de vocês que a gente vai responder todas elas e por hoje é isso. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.